E é com imenso prazer e satisfação que começamos mais um nosso quarto episódio do Fala Comigo, Jaú. E hoje, olha, não vou mentir para vocês, tenho até que pegar minha colinha de tanta coisa que tem no currículo dela. Ela que é doutora, advogada criminalista, delegada, investigadora da Delegacia da Mulher, professora de direito, mãe e ativista. Senhoras e senhores, com vocês, Dani Rodrigueiro. Que prazer recebê-la, Dani. Ai, prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite. Muito legal. O podcast está acontecendo na cidade. E é isso mesmo. A gente tem que bater papo, conversar, inspirar, transformar. Parabéns pela iniciativa. Imagina, Dani, é um prazer recebê-la aqui, fico lisonjeado por isso e eu tenho certeza que você tem muita história para contar para a gente aqui. E por falar de história, vamos começar logo no começo, porque a gente é assim, a gente gosta de detalhes. Quem é Dani? Se apresente um pouco para nós, para o nosso público. Então, eu acho que a Dani é uma construção de uma série de fatores, né, que acabaram me trazendo até aqui. A Dani é basicamente uma pessoa, uma mulher que quer de alguma forma, abrir espaço para que outras mulheres vivam com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de paz. Mas quando a gente trabalha, né, com o pensamento de mudar, de emancipar e de alguma forma proteger a vida das mulheres, não é só das mulheres. Porque a revolução ela é feminina sim, mas a revolução de verdade é só aquela que quer o melhor para todo mundo. Então, a Dani é alguém que quer ensinar, que quer falar, que quer aprender, que quer dialogar sobre como combater as violências, como a gente ter um lugar mais em paz para todo mundo, principalmente para quem foi por muito tempo silenciado. Então, a Dani é isso, é a construção, a soma de muitas dores e de muitas alegrias, de muitos alunos, das minhas irmãs, que são duas queridas na minha vida, duas professoras da minha vida, da minha filha, que hoje também é professora. Então, é a soma de muitas mulheres, de muitas vidas, né? Tanto a parte boa como a parte do sofrimento, de muitas mãos. E aí, eu estou aqui hoje, num mais de meio século de vida aí, para que a gente possa realmente tentar, cada vez mais, melhorar o mundo para as pessoas, para que as pessoas consigam cada vez mais ter espaço para ser livre e livre de violências. Legal, Dani. E assim, além de todas essas histórias inspiradoras e saber que você hoje é uma construção, né? E isso é muito legal, é uma junção de várias mãos, como você mesmo disse. Conta um pouquinho mais sobre a sua infância. Eu quero saber como que entrou essa. Porque é claro que deve ter muita história para contar. Mas assim, como que entrou esse interesse por essa. Realmente esse cuidado feminino, aonde entra isso na sua vida? Conta um pouquinho para nós, um breve resumo, claro, da sua história. Meu pai e minha mãe são daqui de Jaú. E aí eles casaram e foram morar em São Paulo. Mas o meu pai, com 40 anos, teve aí um câncer e acabou morrendo muito rápido. E ele meio que solicitou para minha mãe, orientou que ela voltasse para Jaú. A minha mãe é alguém que lá atrás, né, nos anos final dos anos 60, casa saindo do sítio, né, com pouca escolaridade, com pouca vivência. E vira uma dona de casa muito feliz, tradicional dos anos 70, tem 3 filhos, 3 meninas, e nós três, muito novas, acabamos nessa situação. Ficamos órfãs e viemos para Jaú. E aí nós vivemos uma família matriarcal. E o que foi muito bonito nessa construção? Não por conta de uma consciência feminina, não por conta de um letramento de gênero, no sentido da gente entender o que é realmente uma boa educação para mulheres que possam, daqui a amanhã, não ser alvo de violência, mas por conta de sobrevivência. A gente precisava se unir. A gente entendeu que as 4 juntas éramos muito mais fortes, que o problema de uma era o problema das 4. Então, nós nos apoiamos dentro de casa da maneira que foi possível.
A gente trabalhava, enquanto uma fazia uma coisa, a outra fazia outra. Eu lembro muito, na época da minha faculdade, a minha irmã mais nova, ela ficava lendo. Enquanto eu tomava banho, ela lia a matéria para eu ouvir, para que eu pudesse tomar banho enquanto eu Isso com estava quantos comendo. anos mais ou menos, Dani? E Desculpa. 17 anos, e ela tinha 15. Legal. Então, assim, nós vivemos muito essa construção. E aí, essa construção também me fez perceber o quanto mulheres eram vítimas de violência, o quanto mulheres sofriam, né, por uma série de questões. Isso já com 17 anos. Você já Sim, sentia isso? eu acho que até antes, Tá. porque nós tínhamos assim um grupo de amigas muito legal, muito forte, só mulheres, só meninas, e nós éramos muito julgadas. Teve um episódio até de uma professora que falou um palavrão, a gente estava no primeiro colegial, segundo, terceiro, ensino médio, e falou muito mal. Por quê? Porque nós éramos meninas livres. Então, eu já sentia ali o problema de ser mulher, né? Como era diferente para nós meninas e para os meninos. Como a sociedade queria que a gente se moldasse, né, num formato que não era o formato que nós queríamos. Tanto que essas minhas amigas, elas todas ganharam um mundo, são profissionais incríveis. Nós criamos ali, né, um laço de afeto muito forte e de proteção, e a gente não precisava do reconhecimento, da validação de ninguém a não ser de nós mesmas. Então a gente descobriu uma coisa que foi muito legal, que mulher é muito amiga de mulher. Diferente do que sempre se disse, que mulher não gosta de mulher, que uma quer passar a outra para trás, tem Inveja. inveja. Não. Nós descobrimos que as amizades femininas, assim como as masculinas, elas são Claro. muito verdadeiras. Isso não tem nada a ver com gênero. O que sempre se quis foi afastar a mulher de mulher. Então, um pouco intuitivamente, um pouco por conta da criação, da ausência do meu pai, um pouco por vivência de violências muito próximas a mim, eu me tornei essa pessoa que não queria que as mulheres sofressem. E aí entra numa faculdade de direito ou não foi esse primeiro passo? Não, esse era um passo, eu acho que desde antes de eu nascer eu já estava predestinada a isso. Verdade. Eu nunca tive dúvida que eu queria a faculdade de direito e que eu queria as carreiras policiais. Isso para mim era uma certeza. Desde antes de entrar na faculdade, eu entro na faculdade um pouco antes dos 18 anos, mas eu já sabia que era isso que eu Jovem? queria. Eu já sabia que era isso que eu queria. Eu queria as carreiras policiais, porque eu enxergava essa potência. Nesta época, nós estamos em 88, né, 89, nós temos esse momento da Constituição nova, né, vindo. As delegacias da mulher tinham acabado de ser criadas. Elas foram criadas em 1985. Isso me atraía muito, a delegacia da mulher, porque realmente era um lugar onde se podia pensar em proteção, em cuidado, num olhar para a mulher. Então, isso tudo era muito claro para mim, eu nunca tive dúvidas. O que eu tenho hoje de certeza é a mesma que eu tinha lá atrás, com 13, 15 anos, exatamente a mesma. E aí, Dani, entra, além dessa inspiração toda, dessa união, desse compreendimento, posso usar esse termo? Pode, pode. Desse compreendimento que vocês quatro têm e se fecham e se unem. Você não parou no direito. Você não parou só no advogar. Então, porque já que eu entro na faculdade, eu vou conseguir uma das coisas que, para mim, eu acho que é um dos pontos, meu top 5, está Uau, dentro do meu orgulho. Eu me torno investigadora da Delegacia da Mulher. certo. E esse era o caminho que eu queria trilhar mesmo. Eu queria ser investigadora e queria passar no concurso depois para delegada, e eu queria esse olhar de cuidado com a mulher. Então, eu entro na faculdade e logo em seguida, né, era um sonho mesmo, eu consigo ingressar no concurso para a Delegacia da Mulher, e aí a gente vem para a Delegacia da Mulher aqui em Jaú. A Delegacia da Mulher aqui em Jaú era lá perto do Jorge Atala, depois ela se transfere aonde é a Malu Modas, aqui no Jardim de Sim. Baixo. Aliás, um beijo incrível para a Malu, é uma menina que a gente gosta muito, uma grande mulher, uma grande empreendedora. E ali a gente tem um tempo muito bonito de delegacia, de cuidado. Naquele momento, Lu, as pessoas imaginavam que ia para a delegacia só porcaria, sabe? Ah, mulher que gosta de apanhar.
se falava, e as clientes da DDM, que era a mulherada que estava toda hora lá reclamando. Na verdade, a gente estava começando a abrir um caminho muito importante, que era o caminho de quem não se calava, de quem não apanhava e ficava quieta. E na delegacia, a gente tinha muito essa consciência de como nós precisávamos acolher. Nós tivemos casos muito dolorosos na DDM e aqui em Jaú nós tivemos delegadas muito corajosas que realmente abriram espaços, um grupo de meninas, investigadoras e escrivãs de polícia, muito bonito. E a gente constrói mesmo uma história aqui em Jaú que eu tenho muito orgulho. E aí, nesse meio de tempo, termino a faculdade, presto meus concursos e tudo mais, mas nesse meinho, aconteceu uma metamorfose dentro de mim. Eu não sei te dizer como foi, mas aconteceu uma grande descoberta. Eu queria ser professora. Eu achava que, como professora universitária, eu poderia levar para as meninas, que seriam futuras delegadas, investigadoras, juízas, advogadas, enfim, futuras promotoras, eu podia levar para elas esta consciência, a consciência que nós precisamos combater a violência de gênero. Então, logo ali no comecinho, eu tive um encontro muito interessante com o professor Damásio, que é um grande nome do direito, e ele me disse isso: o teu caminho é o magistério universitário. E aí, com 25 anos, eu já estava dando aula. E aí fiz o mestrado, doutorado, especializações. E aí essa foi assim uma grande virada na minha vida. Nesse momento também acontecem questões pessoais. A Dani tem um outro encontro, que é o encontro da maternidade, que foi muito legal. E aí, nesse momento, eu resolvo começar a minha vida na advocacia. E aí já se vão 30 anos 30 anos. de advocacia. Ô, Dani, eu fiquei só com uma curiosidade. Eu sei que é muito leigo o que eu vou perguntar, mas a gente sabe o poder da internet hoje em dia. E por que não usá-la ela para conscientizar? Eu tenho uma dúvida que eu acho que muita gente tem e nem sequer vai atrás, seja pelo motivo que for. Qual a principal diferença? Eu sei que o nome já é bem intuitivo, mas qual a diferença de uma delegacia para uma delegacia da mulher? Quando procurá-la? Quando solicitá-la? Eu sei que é uma pergunta que soa até como leigo, mas eu me coloco no lugar de leigo mesmo. Qual a principal diferença? Na verdade, Lu, isso não é uma pergunta leiga, ou pelo menos não é uma pergunta sua só, é uma pergunta que realmente as pessoas elas colocam e muitas vezes até desacreditando ou descredibilizando a delegacia da mulher. É muito difícil para uma mulher vítima de violência falar sobre as suas dores, por uma série de razões, entre elas porque a sociedade não deixa a mulher conversar. A sociedade não deixa a mulher partilhar essa história dela ficar dentro de casa, isso que a gente sempre acreditou, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, essa construção de que as violências devem ficar restritas ao ambiente doméstico, ao ambiente familiar, acaba fazendo com que a mulher se feche. E muitas vezes a mulher começa a se questionar se ela não é culpada pela violência que ela sofreu. Então, a delegacia da mulher ela vai ter uma escuta especializada, ela vai ter um atendimento individualizado e um atendimento próprio para acolher essa estrutura de violência. Não é obrigatório, mas se recomenda que em todas as delegacias da mulher tenha só delegadas mulheres, né? E investigadoras mulheres. É muito difícil para um homem entender um olhar violento quando o homem não vive essa violência do olhar. É muito difícil, a gente não consegue sentir a dor do outro. A gente, sabe esse negócio, só se coloca no lugar do outro. Não, a gente consegue ter empatia, acreditar que o outro está sofrendo, mas a dor dele é dele. E existem dores que a gente só sabe, só tem como explicar se a gente for apto a senti-las. Vou dar um exemplo bobo. Dor de parto. O homem nunca vai saber o que é uma dor de parto. Não. Uma dor de cólica menstrual, um homem não vai saber. Então, tem determinadas dores que são próprias e elas não vão ser sentidas. Nós somos pessoas brancas. Nós não vamos entender nunca um olhar de suspeita que se lança sobre a população preta.
Nós não vamos entender isso, ainda que a gente possa acolher essa pessoa que sofre esse tipo de constrangimento e de crime, porque isso é um crime, sim. Então, a delegacia da mulher, ela é necessária para isso, para a mulher ter um espaço de segurança e de acolhimento, para ela poder saber que ali ela realmente vai estar dentro de um lugar de escuta e ela vai ter uma proteção para a sua vida. Eu sou obrigado a saber como funciona, para se no dia elas precisarem, eu junto com elas, ampará-las e solicitar esse atendimento, essa consultoria, esse suporte. Então, eu fico muito obrigado, muito, muito feliz por você compartilhar isso comigo. É um conhecimento que eu não tinha mesmo. Você não faz ideia da importância desta tua pergunta e deste teu comentário. Nós estamos vivendo agora, né, um momento muito difícil na questão da cultura do estupro no que diz respeito ao futebol. Então, teve o caso do Daniel Alves, tem o caso do Robinho, condenado, sem direito a recurso, que está por aí, né, foragido da justiça italiana, está passeando aqui no Brasil, não pode sair daqui porque senão vai ser preso. E a gente tem o caso do Cuca, que foi um treinador que, lá nos anos 80, ele participou de uma situação onde meninos, jogadores que estavam sob a responsabilidade dele, tiveram relação com uma menina de 13 anos. Essa menina se matou tempos após. E o Cuca ele não foi inocentado, o processo dele foi anulado, é uma situação diferente. E a gente vem cobrando muito um posicionamento no futebol e há uma mudança, né? Girou a chave. É muito interessante a partir do posicionamento do Cuca desses dias atrás. Porque é o seguinte, não é sobre o Cuca, não é sobre ele estar ou não estar no local, não é sobre o que ele fez ou deixou de fazer, não é sobre ele ser inocentado ou não ser inocentado, é sobre uma menina de 13 anos que foi estuprada. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos falando de vítimas mulheres e também de outras questões de violência, não é sobre o agressor, é sobre a vida dela. Então, entender que eu preciso desse acolhimento, que eu preciso olhar sob a ótica da vítima, que eu preciso entender que essa pessoa ela vai estar para o resto da vida dela fadada a ter esta marca desta violência. Isso vai moldar todo o comportamento, todas as noites de sono dela, diferente do agressor. O agressor, como mesmo o Cuca disse, a vida dele seguiu. Ele continuou trabalhando. Se ele eventualmente fosse condenado, como Daniel Alves foi em primeira condenação, tem recurso, mas enfim, ele ia cumprir a pena e ele ia terminar a pena e a vida seguia. Mas de quem foi vítima de uma violência, isso é para sempre. A dor de uma agressão, ela é eterna, é uma pena perpétua. Então, nós precisamos entender isso. Daí a importância dessa tua pergunta e da tua conclusão. Porque nós precisamos ter um atendimento especializado para as vítimas. Porque nós precisamos, enquanto sociedade, enquanto Estado, acolher as vítimas. Porque a vítima é vítima. Sim. Ainda, né, Dani, que... Vou até fazer um desabafo pessoal aqui. Ainda que quando a vítima ela vai embora, né? Eu estava até comentando com você fora do ar sobre um pai, né? Um pai que teve a filha, perdeu a filha por causa de um ser humano que nem é ser humano, na verdade. E ele era empresário, o pai era empresário, tinha uma família linda. E por causa de como é que eu posso falar, sem falar palavrão, Dani? Um delinquente, Um errado aí no por mundo. causa de um errado no mundo, ele perdeu a filha. Faz 4 anos que ele vive à base de remédio, ele emagreceu tudo que tinha direito, ele sofre todos os dias por causa da filha. Então, assim, a gente sempre acha que, nossa, tá longe, né? Ah, mas isso só acontece lá em São Paulo. Tá aqui, tá do nosso lado. E eu não podia amparar ele porque a filha dele não vai voltar. Não tinha como eu falar assim, calma, tá tudo bem, amigo. Daqui a pouco melhora. Não, Dani, acabou. Pra ele acabou. A gente acha que não está acontecendo, mas aqui na nossa cidade
nós temos casos muito graves de todas as formas de violência, desde as mais terríveis até as violências psicológicas, as violências patrimoniais. Sim, muitos casos de estupro, de tentativa de estupro, mas também nós temos muito caso de racismo, muito caso de homofobia, de transfobia. Então, há toda uma preocupação, sabe, de olhar para essas vítimas. E essa é a grande questão. Não é possível que nós ainda estejamos, né, em pleno século XXI, patinando, né, e tentando garantir para as pessoas o direito de sobreviver, o direito de ser livre dentro das suas escolhas, dentro das suas verdades. Se você não concorda, tá tudo certo, justamente porque você é livre, você pode concordar ou não concordar. Mas essa liberdade que você tem de não concordar é a liberdade que a pessoa tem de fazer as escolhas dela. Exatamente. Então, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Nós tiramos de muita gente o direito de escolher. Isso é terrível. Até desculpa o desabafo que eu fiz, mas é que tá entalado na garganta. terrível. E não tem como você soltar pra fora, porque você não vai ajudar aquele pai. Não importa o que. Sabe, Dani, eu entendo do acolhimento, mas não tem como. É uma dor que vai ser pra sempre. Enquanto ele viver, vai ter essa dor e é algo que dói. Dói, É não por tem isso que nós explicação. precisamos pensar coletivamente. Não existe nenhuma transformação, nenhuma revolução individual. Mas os casos individualmente considerados, eles são pedagógicos. Sim. Então, nós precisamos desse exemplo, nós precisamos, sabe, dessa retórica, nós precisamos desse acolhimento, nós precisamos desse distanciamento dos agressores, para que a gente possa desestimular agressões futuras. Então, eu escutei a Mili Lacombe dizendo esses dias o seguinte para o Cuca: nós, mulheres da nossa geração, eu, ela, nós não estamos satisfeitas, a nossa dor, a nossa ferida não cicatriza. Mas a gente vai deixar a nossa ferida de lado e vai esticar a mão para o Cuca. E ele é muito bem-vindo ao nosso lado para que ele converse com os jogadores, com a nova geração, para que eles entendam que esses casos não podem continuar acontecendo. E ele é muito bem-vindo nessa nossa luta. Então, pelas que virão, nós deixamos a nossa dor de lado, para que a gente possa caminhar. Essa é a grande questão, porque individualmente, Lu, nós não vamos conseguir reparar essas dores. Mas a resposta, enquanto Estado e principalmente enquanto sociedade, pode fazer com que essas dores sejam cada vez menos experimentadas por outras famílias, por outros amigos, em outras realidades, nas gerações futuras. É mais ou menos sobre isso. Ô, Dani, e até não tem como a gente buscar uma fórmula mágica ou algo do tipo. Mas na sua opinião, como que a gente poderia fazer para amortizar isso daí? Como combater? Quais ações mais urgentes? Mais urgentes para a gente ter que tomar para realmente diminuir essa violência, para dar esse amparo? Como que a gente pode fazer para amortizar realmente isso daí? Olha, Lu, eu como professora, Claro. eu imagino que só através da educação e das gerações que vêm vindo, tá? Não tem como ser diferente. A gente precisa pensar duas coisas. Em toda violência estrutural, existem dois grupos: o grupo que bate e o grupo que apanha, o grupo dos opressores e o grupo dos oprimidos. E não tem como você estar em grupos diferentes. Por exemplo, eu, na questão de gênero, sou do grupo dos oprimidos. Eu sou vítima, enquanto mulher. E você é do grupo dos opressores. Ah, mas a Daniela pode ser uma mulher machista. Eu não tenho como oprimir. Se eu estiver na rua andando, eu não vou, e uma mulher vier na minha direção, ela não vai ficar com medo de mim. Eu não sou capaz de causar medo nela. Mas um homem é capaz de causar medo numa mulher, percebe? Nem que eu queira ser uma machista, eu não sou capaz de oprimir. Eu não sou capaz de causar o temor. Até ao contrário, ela vai sentir segurança em você. Exatamente. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar: é preciso que os opressores entendam a violência da qual eles, no grupo no qual eles estão inseridos, e que eles tomem atitudes. Tomar atitude não é só não praticar a violência, mas ser contra a violência.
A omissão, ela incentiva a ação. A omissão, ela dá força para o opressor, para o agressor. Então, como é que um homem consegue ajudar na causa do feminismo, na causa do combate à violência contra a mulher? Primeiro, obviamente, não praticando nenhuma violência. Segundo, não concordando com as violências. Não concordar significa repreender. Significa não passar a mão na cabeça. Não ajudar a justificar. Até cortar relações. Pô, de repente você acha ruim, mas no final de semana vocês vão tomar uma cerveja, ou conversar, ou escutar uma música, e o agressor está contigo. Não, o agressor não pode conviver com você. Porque é só pensar, se ele fosse agressor da sua irmã, da sua filha, da sua mãe, você não ia querer. Não. Então, imagine, ele é agressor de alguém que tem um irmão, tal. Então, tenha essa responsabilidade. Eu não quero no meu grupo uma pessoa que é um estuprador, que é uma pessoa que violenta mulheres, uma pessoa que agride, uma pessoa que xinga, uma pessoa que assedia mulheres no local de trabalho. Tóxica. Uma pessoa tóxica. Então, no grupo dos opressores, é preciso que os opressores digam: você não é bem-vindo. Aí a gente começa a mudar. Quem é que vai mudar a violência, a estrutura do racismo no Brasil? Os brancos. Porque as pessoas de pele preta são vítimas. Eles só sobrevivem. Assim como as mulheres só sobrevivem. Quem tem que mudar é quem está no lugar de opressor. Eu, você, estamos no lugar de opressor. Então, a gente tanto não pode ser racista, como a gente tem que ser antirracista. Mas uma outra coisa que nós precisamos fazer, e aí especialmente em relação às mulheres, tem uma coisa que chama letramento de gênero, que é o quê? Ensinar as meninas, e você tem filha, que ela construa projetos pessoais que não estejam ligados à aprovação de um homem. Que ela tenha sonhos e metas, que ela tenha projetos relacionados a ela. Que ela queira ser médica, engenheira, professora, advogada. E que, se por acaso, no meio do caminho da vida dela, ela encontrar um parceiro que não vai puxá-la para trás, que não vai estancar a vida dela, que ela caminhe junto. Que bênção, que glória ter uma pessoa, uma companheira, um companheiro, seja quem for, do lado dela caminhando. O que ela não pode é colocar a felicidade dela no outro. E é assim que as mulheres são criadas. Veja, as meninas, né, são criadas para casar. Ninguém cria o homem para casar. As meninas que não casam ficam para titia, o homem não fica para titio. O menino, quando crescer, ele vai ser empresário, ele vai ser isto, ele vai ser aquilo, ele vai comprar um carro, ele vai comprar uma casa. A menina, quando crescer, vai ser dona de casa, vai ser mãe. Então, nós criamos uma expectativa para a mulher que não é a expectativa correta. A expectativa para a menina tem que ser uma expectativa de um projeto pessoal dela própria, dela enquanto ser humano. Ela tem que construir as verdades dela. Foi isso que a minha mãe ensinou a gente a fazer. Sem, Lu, ter a noção da expectativa de gênero, do letramento de gênero. Mas ela ensinou para a gente que a gente não podia depender do outro. Porque minha mãe, com 36 anos, se viu... Sabe como aquele cachorrinho que cai da mudança? Porque ela dependia exclusivamente do meu pai, para tudo. E ele falta. Então, a minha mãe não é vítima da violência de um homem, mas é vítima da violência de uma circunstância. Da dependência, talvez? É, porque ela dependia dele para tudo. Para tudo. Quando o meu pai falece, o carro está na garagem, mas ela não sabe dirigir. Quando meu pai falece, o dinheiro está no banco, mas ela não sabe assinar uma folha de cheque. Então, ela teve que aprender tudo a duras penas, numa circunstância onde, emocionalmente, ela fica muito abalada. Então, ela cria na gente essa situação. Vocês têm que crescer para construir a sua própria independência, sem depender de um casamento, de uma validação. E se quiser casar, tá tudo bem. Agora, quantas mulheres a gente conhece? Por exemplo, eu como advogada, quanta gente chegou no meu escritório e falou, não, eu falo assim, você trabalha? Então, não, mas você fez algum curso, fez faculdade? Então, quando eu comecei a namorar, eu estava no 2º ano de tal curso, mas aí meu marido quis que eu parasse. Essas histórias são muito comuns, de mulheres que interrompem a vida pessoal em prol do casamento.
E, gente, essa é uma escolha muito cruel, porque como é que fica depois? Então, a mulher, ela tem que ter uma construção pessoal. Dani, você é contra o casamento e ter filho? Eu não. Veja, eu amo. A minha vida é a Marina, minha filha. É Mas uma só, Dani, desculpa. só uma. Sabe por quê também? Porque eu sabia do tempo que a gente tem que ter para um filho, do dinheiro que a gente precisa. E eu precisava dar qualidade para ela. Então, é só a Marina. E aí, aquela história, mas eu preciso ser feliz comigo mesma, Claro. não apenas com ela. Essa história de, síndrome do ninho vazio. Espera um pouquinho. A gente cria os filhos para voar. Né? A portinha da gaiolinha tem que estar Tá aberta. aberto. E a gente tem que ficar muito feliz que eles têm condição de correr atrás dos seus sonhos e tudo mais. Então, quando o filho vai, quando ele cresce, você pode ter saudade, ai, que saudade, mas não pode ter tristeza. Não dá para ter isso. A gente pode usar até o termo felicidade? Tem que estar feliz. Tem que estar feliz. Você pode ter preocupação, como Claro. pai, como mãe, como vô, como vó, mas não tristeza. Síndrome do ninho vazio, que coisa é essa? Para! Que ninho! Não, nada disso. Então eu tenho que também conseguir ser feliz independente da minha filha. Eu tenho que conseguir ser feliz com as coisas que eu gosto, com o esporte que eu pratico, com as amigas que eu tenho. A minha filha, de repente, não gosta da mesma música que eu gosto. A Marina, por exemplo, não gosta de balada, não gosta de muito barulho. Eu gosto. Então eu tenho que ter as minhas vivências e que realizam a minha pessoa, a Daniela. E eu não posso me realizar nela. Porque senão, gente, que carga que o filho tem. Que responsabilidade. Quando você se realiza no filho, ele tem a obrigação de te fazer feliz. Para. Isso é de uma crueldade com a criança. É de uma crueldade que não tem tamanho. Eu não posso me realizar nela. Eu posso ficar muito feliz com as conquistas dela, mas a minha felicidade tem que estar dentro das minhas realizações. Ainda que eu ame e festeje tudo de bom que acontece na vida dos meus filhos, mas eu tenho que ser suficiente, porque senão eu jogo nela a responsabilidade da minha felicidade. Isso não está certo. Que aula, senhoras e senhores. Que aula. Dani, vou fazer uma pergunta que vai usar muito do seu achismo. É basicamente seu achismo. Você acha que isso muda? E se muda, você tem uma perspectiva de tempo? Pergunta baseada sobre o seu achismo, Sim. não sobre certeza alguma. A gente está falando de gerações, tá? Sim. Eu acredito que mais 2 ou 3 gerações as mulheres tenham mais coragem. Elas entendam essa possibilidade da felicidade estar nelas. Quando você percebe isso, você não se submete. E é o primeiro sinal de uma relação tóxica, de uma relação violenta, você cai fora. Porque assim, gente, o feminicídio ele não começa na morte. O feminicídio começa na roupa que vai ser controlada, começa no celular que precisa estar desbloqueado. Ao primeiro sinal, você cai fora. Então, quando as meninas começarem a entender que elas não precisam se submeter a essas violências e elas começarem a se afastar das relações tóxicas logo no primeiro sinal, e aquela velha história, na dúvida, vaza. Sabe? Quando você vê uma situação, se você tem dúvida se aquilo vai fazer mal ou não vai fazer para você, você se afasta. Você não sabe se está quente ou frio, você não põe a mão. Então, na dúvida, cai fora. E os meninos também vão começar a entender que ou eles têm um comportamento legal, ou eles têm um comportamento que valida a vivência das meninas, que valida as escolhas delas, ou eles vão padecer do paraíso. E por que você acha que não... Bom, hoje não sabemos mais. Mas por que não saíam? Por que não saem nos primeiros sinais? Tem um porquê ou não? É por conta disso, porque as meninas... veja, quando você entra numa loja de brinquedo, né, você olha os brinquedos das meninas. Os brinquedos das meninas, todos ligados ao cuidado.
Então, as meninas estão lá com a boneca, as meninas estão lá com a casinha, as meninas estão lá com a vassourinha, com o Fogão. fogãozinho e tudo mais. Então, elas são inseridas. O gênero é uma construção social. Elas estão inseridas nesse dever de cuidado e nesta postura estética que a mulher tem que ter. Então, ela tem que estar sempre bem cuidada, querendo ou não. Não é uma opção, é uma imposição. Então, hoje, eu quis me arrumar para você? Quis. Me arrumar para vocês? Quis. Mas eu quis e eu fiz porque eu quis. Não é uma imposição, é uma escolha. Escolha. As meninas, elas são colocadas numa situação onde elas não têm escolha. Então, elas têm que responder, elas não podem estar aí de qualquer jeito. Ah, se o menino for na escola de qualquer jeito, tudo bem. A menina não pode. Se ela não lavar o cabelo, ela é isso. Mas se o menino não lavar o cabelo, tá tudo bem também. Ah, é menino, deixa pra lá. Então, a menina, ela tem uma cobrança e ela tem uma carga em cima dela que ela fica desesperada. Quando ela encontra um relacionamento, ela tende a querer acomodar o coração, acomodar aquela cobrança toda. E aí ela vai fazendo concessões perigosíssimas. Ela vai fazendo concessões de autorizar que olhe o celular, de autorizar que ela se afaste das amigas, de autorizar que ela dê toda a satisfação de onde ela vai estar ou deixa de estar, mas a recíproca não é verdadeira. Um grande sinal para a gente perceber a toxicidade de um relacionamento é ver o contrário. Nós dois temos um relacionamento. Você quer ver meu celular? Se eu puder ver o teu, tudo bem. Sim. Você quer dar palpite sobre aonde eu vou? Se eu puder dar palpite onde você vai, tudo bem. Você quer que eu me afaste das minhas amigas, mas você aceita afastar-se dos seus amigos? Então, assim, você quer que eu te diga exatamente que hora eu chego, onde eu vou estar, mas você aceita fazer o mesmo? Então, se há uma relação de reciprocidade, é um bom sinal. O não cobrar de nada daquilo que você não faça, Exatamente. né? Que é o meio óbvio, É né? o óbvio. Então, assim, se há uma relação de reciprocidade, é um bom sinal. Agora, se é uma via de mão única, então você fique esperto. Você está num relacionamento perigoso, você está se aproximando de uma zona de perigo. E hoje ainda as meninas têm muita dificuldade para isso. E o Dani, antes da gente partir para o nosso Toma Lá da Cá, eu gostaria que você deixasse um recado para todas as mulheres, para todas as classes, as minorias. Eu queria que você deixasse um recado realmente de inspiração, de vivência, de realidade sua e de mostrar que todo mundo tem voz, né? Eu gostaria que você deixasse, se você pudesse, claro, uma mensagem, um pouco do seu coração aí para eles, para nós, na verdade. Olha, gente, é uma mensagem e também um grito de socorro, né? Um pedido. Muitas vezes as pessoas se ocultam, né? Omitem, né? Na denúncia, na informação. Então, a primeira coisa, e aí entra o pedido de socorro, coloca a boca no trombone. Não é só com você, não é por tua culpa, não é por conta do que você fez ou deixou de fazer. Você é a vítima. Então, se você sofreu uma violência racial, se você sofreu uma violência homofóbica, se você sofreu uma violência de gênero, denuncia, informa. Se você sofreu um assédio no local de trabalho, de qualquer natureza, fale. Ah, mas não vão acreditar. Peça o registro. No mínimo, a pessoa vai ficar esperta. Se ela ficar sabendo, muito provavelmente ela não fará mais. Mas se ela fizer de novo, na segunda vez, a empresa, enfim, quem de direito já vai começar a entender que é um comportamento padrão dela. O que não pode é ficar quieto. Se você vê uma violência, se apresente. Eu vi o que aconteceu. Vamos denunciar. Encoraje as pessoas a denunciarem. Nós só vamos conseguir reverter as questões se nós tivermos, primeiro, números, porque é só com o registro que a gente consegue elaborar políticas públicas, que a gente consegue mostrar realmente o que está acontecendo e ter mecanismos de mudança estrutural. Então, o pedido de socorro é esse.
O segundo, encorajem as crianças a cuidarem de si, a ter projetos pessoais, a acreditar na própria felicidade, a não depender, principalmente as meninas, da validação do olhar do outro. Encorajem essas crianças a olhar para o outro, a pensar coletivamente. A gente foi inserido num contexto, algumas gerações, de individualismo, sabe? Só o que importa é o eu, só o que importa são os meus valores, os meus bens, as minhas coisas, é tudo eu, eu, eu. Começa a mostrar que no coletivo é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso e é muito mais possível de dar certo para todo mundo. Quando você está cansado, o outro não está. Então, um incentiva o outro. Façam as coisas em grupo, porque só há revolução, só há transformação se existir isto de uma forma coletiva. A decisão é individual, mas a transformação é coletiva. Então, o recado é esse: não se calem. Fala, fala e esteja do lado de quem está falando. É mais ou menos isso. E é aquele ditado clichê, eu sei, mas ninguém é melhor do que todos nós juntos, né? Exatamente. Vamos partir então para um toma lá da cá? Vambora. Preparada? Ui, vambora, vambora. Mas antes do toma lá da cá, vamos deixar agora um recadinho dos nossos patrocinadores. E agora eu quero dar um recado para vocês que estão procurando dar aquele tapa no visual, ficar ainda mais bonito, é claro, Eduardo Frois, o melhor e mais conceituado cabeleireiro aqui da nossa cidade de Jaú. Tá vendo esse trato aqui? Essa rejuvenescida que o Luizão deu? Eduardo Frois, é claro, corre para lá e tô sabendo que vai ter precinhos especiais. E o Eduardo Frois é uma empresa que também está com Fala Comigo, Jaú. Quer manter aquele corpinho sarado e ainda não sabe como? Eu não preciso nem falar que é para ir no Tito Coló, né? Lá você vai ter, além de um preço excelente, excelentes profissionais para orientá-los em como entrar no shape para 2024. Vocês não vão perder, né? A Academia Tito Coló também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E falando em energia boa, não podíamos deixar de fora o nosso incrível parceiro apoiador, a Rádio Energia. É isso mesmo, além de ser extremamente conceituada na cidade de Jaú, ela também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E falando em coisa boa, não podia faltar a Jaú Norte, é claro. Quem aí não gosta daquele aperitivinho de milho, mostarda e mel, amêndoa defumada, é isso mesmo, o que a gente fica petiscando aqui. Jaú Norte é um ícone da nossa cidade. Vocês não vão ficar de fora, né? E ela também apoia o Fala Comigo, Jaú. Tá com seu óculos velhinho ou precisando trocar e renovar a sua armação? É claro que vai ser na Ótica Parense que você vai passar. Várias grifes, modelos, lançamentos que não acabam mais. É isso mesmo. Quer fazer aquela manutenção do seu óculos usado? Passa na Parense. A Ótica Parense também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E agora é com você que quer presentear seu filho, sua filha, ou vai naquele aniversário, quer levar uma roupa de qualidade e ainda não sabe onde comprar? É claro que é na Caramelada. Pode ir lá que a Flávia vai fazer um precinho legal para vocês. Roupa de qualidade, várias marcas com preço que cabe no bolso. Não dá para perder, né? Caramelada também é uma empresa que apoia o Fala Comigo, Jaú. E voltamos agora, hein, para o nosso Toma lá da cá. Vamos lá, Dani? Vambora. Então bora. Eu falo uma palavra e você fala a palavra ou algo que vem à sua cabeça. Fechado? Ai, que medo. Ai, 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 ó. Vambora. Bora. Mulher. Liberdade e escolhas. Jaú. Meu passado, meu presente, o meu futuro. Um medo. Feminicídio. Um sonho. É o sonho das escolhas, é o sonho da gente poder ter direito, todos nós,
a escolher. Uma conquista. A sala de aula. Ó, e sabe qual que é a próxima pergunta? Sala de aula. A sala de aula é meu lugar no mundo. Sempre vai ser. É a Dani. Ó, Dani por Dani. A Dani por Dani é alegria, é tentativa de compartilhar. É isso. Legislação. Poxa, escolher uma legislação? É. Olha, Quando soltamos legislação, vem na cabeça? então, poderia até falar na Constituição Federal. Não, mas eu fico com os tratados internacionais de proteção da mulher. Legal. E assim, com esse imenso prazer e essa imensa aula, considerações finais, Dani, por favor? Você vê, você fez Dani por Dani, né? Sim. E em nenhum momento eu falei da minha filha Marina. Você vê que coisa. Porque eu olho para mim, né? E a Marina, ela é o concurso. Dentro de tudo isso, ela é, logicamente, ela é o concurso. A Marina é minha melhor amiga. A Marina é professora. Perdão, Dani. Para os leigos, assim como eu, o concurso é o quê? Ela é fora, Desculpa. ela não concorre com nada, sabe? Entendi. Concorrente única. Na verdade, ela é única, né? Tá. Ela não concorre com nada. Então, eu tenho duas grandes paixões na vida que não concorrem com nada, que é a Marina, que é meu amor, a minha vida, é o meu coração fora do meu corpo. E o Palmeiras. E o Palmeiras, que é meu tudão, Legal. entendeu? Mas, veja, a Dani pela Dani é a Dani que tem os seus projetos. É isso, gente. É a gente acreditar na gente. É a gente ser feliz por nós mesmos. Não significa que a gente não vai ficar triste, né? Hoje mesmo fiquei muito brava. Mas a vida segue e a gente tem que conseguir, né, realmente sorrir. Essa eu acho que é a grande questão. Legal. Um abraço, um beijo para alguém. Para você, meu querido. Oh, obrigado. Assim que a gente encerrar a câmera, eu vou cobrar esse beijo. É Hein? isso mesmo. E para todo mundo. Muita alegria, muita felicidade. Muito obrigada. Muito Imagina, legal. Dani. Obrigado. Nós que agradecemos a você. Muito obrigado pela aula que você deu. A gente espera que possa, né, impactar muitas e muitas pessoas para que muitas crenças ou folclores que existam na nossa cabeça possam sim ser quebrados. E se não for por você, pense, filhas, mães, irmãs, primas, quem você quiser imaginar. Não é sobre você, é sobre elas. Então, assim, muito obrigado pela aula. A gente agradece. Assim a gente finaliza mais um Fala Comigo, Jaú. Lembrando para todos se inscreverem, compartilharem, por mais conteúdos assim que nos encham de motivação. E muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Dani, mais uma vez. E muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Um beijo e até o próximo Fala Comigo, Jaú!